A Netflix acabou de liberar as suas métricas aí do último trimestre. Eu não queria falar de novo a respeito da Netflix porque eu fiz um vídeo ontem a respeito da empresa, mas os números são bem interessantes, então eu gostaria de trazer eles aqui para vocês. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, deixando bem claro a essa altura, o plano de impedir o compartilhamento de senhas da Netflix foi um sucesso gigantesco. Não dá pra negar, já é o segundo trimestre que a Netflix cresce bastante, cresce na verdade muito mais do que eles vinham crescendo. Na verdade a Netflix chegou a cair, ela chegou a perder assinantes de um trimestre para o outro, até eles colocarem esse plano do compartilhamento de senhas em prática. E a empresa acabou de ter o seu melhor trimestre desde 2020, né, quando a empresa teve um crescimento muito bom, né, de quase 10 milhões entre um trimestre e outro. Agora ela cresceu quase 9 milhões de assinantes de 3 meses para cá. Então é um resultado fenomenal, entre outros aspectos. Um dos motivos é a série One Piece. A série One Piece pode não ter sido o sucesso gigantesco no decorrer das semanas, né, que muitas pessoas esperavam. A série foi sim um sucesso muito grande, né, chegou a liderar um volume de países, acho que 84 países, foi mais do que Stranger Things, mais do que Bridgerton, mais do que qualquer outro grande sucesso da empresa. Só que o que a série fez principalmente foi atrair pessoas que talvez ainda não tivessem Netflix. É uma coisa, uma série como Suits, por exemplo, quem já tem a Netflix assiste a série, mas não necessariamente muita gente está se inscrevendo na Netflix, está assinando a Netflix para assistir uma série como essa, diferente de One Piece, que o boca a boca foi muito positivo. Eles chamaram One Piece no decorrer da reunião de uma série, de uma propriedade intelectual quase sagrada, que começou lá em 1997, tem mais de 1000 episódios, é baseado em um mangá e etc. Então, eles deram uma explicação muito positiva, falaram muito bem da série. Então, não tô dizendo que esses quase 9 milhões de novos assinantes foram em decorrência de One Piece. Obviamente, esse não é o caso, a Netflix traz sempre muito conteúdo, mas eu tenho certeza que entre 2 e 3 a série One Piece deve ter trazido, né? Eu particularmente adorei a série, eu já tô assistindo o anime e eu já tô lendo o mangá, então eu tô vendo a melhor forma de trazer vídeos a respeito de One Piece para vocês, mas eu só queria falar que a série realmente ajudou esse último trimestre da Netflix a ser um trimestre sensacional. Então, como vocês podem ver aqui nesse quadro, a Netflix bateu os 247 milhões de assinantes, sendo que no trimestre anterior a Netflix tinha 238 milhões de assinantes, antes disso 232, antes disso 230, e aqui atrás a gente consegue ver do primeiro para o segundo trimestre de 2020 um aumento de 182 para 192 milhões de assinantes. Esse foi o último trimestre que bateu esse trimestre atual que a gente está analisando. Então foi um resultado simplesmente fenomenal. A Netflix conseguiu acertar a mão, eu como consumidor não gostei. Como criador de conteúdo aqui a respeito dos serviços de streaming, também não gostei dessa nova atitude da empresa, né, de impedir o compartilhamento de senhas, ainda mais depois de tudo que eles falaram a respeito disso no decorrer dos anos, mas a empresa mudou de ideia e decidiu implementar isso e funcionou. Outra coisa que funcionou, que eles abordaram muito na reunião, vocês podem ver a reunião na Netflix Investor Relations, é um canal no YouTube mesmo, é uma apresentação de cerca de 45 minutos, eu falo com frequência aqui para vocês, eu não gosto tanto assim dessas reuniões, porque eles não abrem para perguntas, geralmente é uma repórter só fazendo várias perguntas que claramente já estão ali num roteirinho, porque a pessoa já responde na hora, ele já tem os números ali, então eles criam um roteiro para trazer essa apresentação. Não é a minha reunião favorita, eu prefiro a da Disney, por exemplo, até a da Warner atualmente, eu prefiro nessas reuniões de investidores. Mas de qualquer forma, eles falaram muito a respeito do plano com marketing, né, do plano com propagandas. Parece que é o futuro, pelo menos na cabeça deles. Eles continuam subindo o preço das assinaturas, menos a assinatura com anúncios. Eles fizeram isso de novo lá nos Estados Unidos, como eu vou abordar em um vídeo separado. Eles subiram o preço, mas mantiveram o valor da assinatura com propaganda, porque eles querem que isso cresça cada vez mais, eles querem a parceria, assim como a televisão tinha, porque a televisão você não pagava para assistir, mesmo a televisão a cabo, você pagava para assistir, só que tem muita propaganda lá dentro. Quem assina a televisão a cabo até hoje sabe muito bem disso.
Você assiste um programa de 1 hora, você viu 40 minutos de programa, 20 minutos de propaganda. E eles falaram que cerca de 30% dos usuários novos que estão entrando na Netflix estão entrando através dessas assinaturas com propaganda. Então é uma somatória de fatores que ajudaram a esse retorno de prosperidade da Netflix, que parecia que estava num caminho difícil ali, né? No ano passado a gente viu que estava todo mundo falando muito mal da Netflix, a empresa estava enfrentando a sua primeira grande crise, né, pós-pandemia. Eu acho que a empresa conseguiu dar a volta por cima e hoje quase ninguém mais está falando mal da empresa. Quem queria boicotar a empresa já boicotou, né? Só que o volume de assinantes que eles ganharam é muito superior ao volume de pessoas que boicotaram a empresa por causa do compartilhamento de senhas, porque inclusive na América Latina o crescimento está sendo muito bom. E aqui são os números, depois eu vou mostrar a evolução em cada um desses territórios, mas essa é a divisão da Netflix por território. 42,4 milhões de assinantes na Ásia, né, que seria a região Ásia-Pacific. Depois, USA, ou Estados Unidos e Canadá, 77,3. Europa, 83,7. Aqui é Europa e Oriente Médio, 83,7. E América Latina, 43,65. A América Latina está por pouco de ser ultrapassada pela Ásia para ser, né, digamos assim, o menor território da Netflix. O que demonstra uma inversão, né? Porque se a gente olhar algum tempo atrás, a América Latina era muito maior do que a região da Ásia. Então aqui, como sempre, eu separei para vocês, né, o Regional Breakdown, que seria, né, a análise por regiões. Vamos dar uma olhadinha nos Estados Unidos, de um ano para cá, ó, de 73,9 para 77,3. Então um crescimento razoável nos Estados Unidos, nenhuma queda, né, ó, 73 para 74, 74, 75 e 77. Então a gente não viu queda nenhuma. Aqui, Europa e Oriente Médio, 73,5, 76, aí 77, 79 e 83, ó, um crescimento muito bom de 10 milhões de assinantes no último ano, uma região que prosperou bastante. Aqui na América Latina, a situação foi um pouquinho diferente, a gente viu uma queda, né, ó, de 39 foi para 41, aí caiu, né, de 41,7 para 41,25, aí voltou a subir, mas de forma tímida, 42,4 e agora 43,6. No mesmo período a gente viu a região asiática, 36 para 38, 39, 40 e agora 42. Né, se a gente olhar mais para trás, a distância entre a América Latina e a Ásia aumenta cada vez mais, né? Só que, como eu disse, os territórios já estão ficando equiparados. O One Piece ajudou bastante, eles falaram mais uma vez na reunião que teve uma conversão muito boa no Japão, que eles nunca têm resultados sensacionais de séries americanas no território asiático, e dessa vez eles tiveram com One Piece. Né? Então a série pode não ter tido números, né, fenomenais, dignos de Stranger Things e assim por diante, só que o resultado pode ter convertido muito mais gente do que algumas outras séries. Outra coisa que eu costumo olhar também, mas eu nem vou abordar muito no vídeo de hoje, vocês podem dar uma olhadinha se quiserem, é o Average Revenue per Membership, ou seja, que é o que eles recebem, né, de cada membro em cada região. Eu vou só olhar aqui o final, $16,29, quer dizer, um aumento. Aqui 10,98 para 10,87 também, né, um aumento. Na América Latina, de 8,58 para 8,85. E aqui uma queda de 7,66 para 7,62. Então, por enquanto, o usuário da América Latina está pagando $8,8, que é mais do que os $7,6 que eles estão pagando lá na Ásia. Só que na Europa são quase $11 e nos Estados Unidos mais de $16. Então você vê que um usuário americano vale por cerca de 2 usuários aqui na América Latina. E como eu falei, esse daqui é o site, ó, se vocês quiserem dar uma olhada, Netflix Investors Quarterly Earnings, né? Aí você vai ter aqui todos os trimestres, você tem aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Você tem Letter to Shareholders, que é justamente esse documento que eu abri aqui. Financial Statements, que é muito mais, né, detalhado. E aqui o transcrito, né? Você pode ver o transcript, né, como eles falam, da reunião inteira. Eu vou clicar aqui para ver se abre, ó. Que é basicamente tudo que eles falaram, só que por escrito. Se você não quer assistir, né, ó, você pode simplesmente dar uma olhadinha aqui. Eles falam, né, quem participou, o Gregory Peters, o Spencer Wang, né, Spencer Adams e o Ted Sarandos.
e aqui a analista, né, que participou, a Jessica Jean. Como eu disse, é uma repórter só. Eu gostaria que fossem perguntas, né, de vários, porque eles não fazem perguntas quentes, digamos assim, né, que coloca eles ali numa situação desconfortável. São todas perguntas facinhas que eu acho que já tá tudo combinado ali no roteiro. Né, ó, mas aqui é interessante, se você quiser dar uma olhada um pouco mais rápida, você pode dar uma lida aqui no transcript inteiro. Aqui eles falando um pouquinho, né, ó, a respeito de One Piece, então é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada, como eu disse, tem muito material, eu não li de cabo a rabo, mas eu li pelo menos metade aqui de tudo isso e assisti a reunião inteira. Então, se vocês quiserem ter mais informações a respeito dos motivos pelos quais a Netflix cresceu, das estratégias da empresa, eles abordaram inclusive o assunto do meu vídeo de ontem, Netflix House, né, que são as lojas aí, restaurantes que a Netflix planeja criar até 2025 em território americano. Então, se vocês quiserem saber mais, deem uma olhada no meu vídeo de ontem. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do crescimento da Netflix, o que vocês acham das estratégias da empresa para continuar crescendo. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.